after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Will have no tempter in heaven. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Will have no temper. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering tears we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Have no temper. After Jesus shall come back. O cego Bartimeu pensou que Jesus ia passar por ele, sentado ali no portão, cego, mendigando esmolas. De repente, ele ouviu um barulho. Jesus estava passando. Ele disse, quem passa? Alguém o empurrou. Ele disse, por favor, alguém me diga quem está passando. Um deles, bem, talvez uma espécie de pequena discípula, lhe disse, Senhor, não sabes quem está passando? Não. Ouço alguns deles dizer, existe um cemitério todo cheio de mortos aqui em cima. Se ressuscitas os mortos, vai ressuscitá-los. É um blasfemador ou alguém assim? Não. Você ouviu dizer daquele profeta da Galileia, aquele jovem profeta chamado Jesus de Nazaré? Não. Bem, sabe, na Bíblia diz, em nossos pergaminhos, que o filho de Davi será levantado para se assentar acima. Este é ele. Este é ele? Este é ele e ele está passando? O desespero o fez gritar, ó Jesus, tu filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salvador benigno, atende, pois me queres bem. Vais abençoando a outros, salva-me também. Ó Jesus! Alguns deles disseram, cale a boca, você faz muito barulho. Mas ele estava desesperado. Se ele se fosse, talvez ele nunca mais teria outra oportunidade. Nós talvez também não. Esta pode ser a última noite. Desespero! Ele gritou, ó Jesus! Não importava quem o mandasse parar. Ele gritava do mesmo modo, um tanto mais alto. Quando lhe disseram para se calar, o fizeram gritar mais alto. Ele estava desesperado. Ninguém podia detê-lo. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou em desespero. E o Filho de Deus, com os pecados do mundo sobre seus ombros, indo para Jerusalém para ser oferecido bem naquela ocasião, em sacrifício pelo mundo, parou em suas pegadas. Desespero, um grito desesperador, parou o Filho de Deus. Disse, o que queres que eu faça por ti? Oh, disse, Senhor, que eu receba a minha visão. Disse, segue teu caminho, tua fé te salva. Aquilo foi suficiente. Desespero. Quando o desespero é para receber algo, a fé agarra o mais vago toque. Estão vendo? Ele não disse, agora espere um minuto, pare aí só um minuto, deixe-me ver se consigo enxergar agora. Nunca vi minhas mãos por muitos anos. Vejamos se posso vê-las. Ainda não vejo nada. Quando Jesus disse, tua fé te tem salvado, aquilo foi suficiente. Era tudo o que ele queria. O desespero demanda algo, e quando este algo, não importa quão distante seja, é recebido, cresce certo então, porque a fé capta quando o desespero está pressionando. Estão vendo? O amor ali se mistura com ela e o traz a ela. O desespero faz isso. O cego Bartimeu alcançou a visão rapidamente. Pedro, ele estava todo irrequieto uma noite no mar quando entrou em desespero.
e começou a gritar: há algo de errado. Vejo um espírito vindo a mim. O barco estava para afundar. Ele disse: se fores tu, Senhor, ordena que eu vá a ti sobre a água. E ele desceu do barco e se assustou quando começou a afundar. E desespero, embora um erro em tentar seguir os mandamentos de Deus, espero que a igreja capte isto. O homem estava fazendo o que Deus lhe dissera para fazer. Agora você, cristão, esta noite, está cumprindo o dever, tratando de seguir a liderança do Espírito Santo. E um câncer o apanha, ou uma morte apanha. Um câncer, tuberculose, seja o que for. No cumprimento do dever, você tem o mesmo direito que Pedro. Senhor, salva-me ou perecerei. Em desespero ele clamou, e uma mão o alcançou e o pegou. Você tem a mesma coisa, mas ele gritou: salva-me, Senhor. Ele ouviu o meu clamor desesperado. Das águas me tirou, agora salvo sou. Estão vendo? É isso, quando você clama. Talvez esta mulher, mãe, ou o que fosse para ela, um filhinho, ou um neto, ou sobrinho, o que fosse, clamou em desespero. Deus ouviu. Então encontramos que, ao afundar, Deus o ouviu. No cumprimento do dever, ele começou a afundar. Ele falhou. Não importa se você falha, não tem nada a ver. Todos nós falhamos. Somos falhos para começar. Mas temos alguém de pé agora com forte mão. Quem pode nos alcançar e nos tirar da água? Se você cometeu um engano, alguma mulher cometeu um engano, algum homem cometeu um engano, algum garoto ou garota cometeu um engano, não afunde. Grite em desespero: Senhor, salva-me ou perecerei. Desespere-se por isso. Deus o ouvirá. Ele sempre ouve uma alma desesperada. É isso que estou tentando lhes dizer. Nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha do mundo, Getsêmani, Ele clamou em desespero. Deveria Ele tomar os pecados do mundo ou só permanecer na terra com seus discípulos amados, o que desejou fazer? Mas observe sua humildade enquanto se humilhou. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Notem, então ele foi um pouco mais adiante. Se ele foi um pouco mais adiante, quanto mais devemos nós ir um pouco mais adiante? Entendem? E notem, a Escritura diz aqui em Lucas que ele orou intensamente. Irmão, irmã, se Jesus teve de orar intensamente, quanto mais temos nós de orar intensamente. Se Cristo, o Deus do céu, feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, orarmos intensamente. Se a decisão pôs o Filho de Deus em desespero, o que fará a você e a mim? Devemos clamar desesperadamente. Deus, nestes últimos dias, tem se manifestado a nós por seus grandes sinais e poder. Deveria nos deixar desesperados. Isso mesmo. E seu desejo de nos curar e nos salvar deveria nos deixar todos em desespero para chegar àquela pedra de cura. Isso mesmo. Olhem, se Florence Nightingale, a bisneta da falecida Florence Nightingale, que fundou a Cruz Vermelha, você já viu sua foto no livro. Pesava cerca de 13 quilos. O câncer a havia comido. Em Londres, Inglaterra, eles a trouxeram da África para Londres, Inglaterra. E ali, em desespero, o irmão Bosworth escreveu e lhe disse, não podemos ir à África. Ela respondeu, pediu para a enfermeira escrever e disse, não posso ser removida, não posso. Mostrou a foto. Vocês viram a foto.
Só que tivemos de colocar um pequeno pedaço de cobertura sobre ela. Ela tinha só um pequeno tecido ao redor. Pensei que talvez alguém, se a pusesse no livro, poderia criticar porque seu corpo estava tão exposto ali e colocamos uma coisinha sobre ela aqui. Ela só tinha um pequeno trapo, toalha ao redor de seus quadris. Porém, em cima não havia nada. Mas pensamos em colocar um pedacinho de papel ali e fotografaríamos assim, evitaria que pessoas que não alcançaram o tipo certo de posição em suas maneiras de pensar, que elas não me criticassem por colocar aquela foto no jornal. E então, quando o doutor disse que ela não podia ser removida, e ela soube que eu ia visitar a Inglaterra, ela fez com que a pusessem numa maca e a levassem a um avião e a trouxessem para Londres, Inglaterra. E enviou um guarda ao avião antes de descer ao palácio de Buckingham. Enviou um guarda ali para eu ir orar por ela. E ela estava tão decaída que não podia nem falar comigo. Tiveram de levantar suas mãos para colocá-las nas minhas. Vocês sabem como é Londres. Alguns de vocês, soldados que estiveram lá, é sempre tão nebuloso. E me ajoelhei ali, ao lado de uma janela, e as lágrimas estavam correndo. Ela queria... Eu nem sei como ela conseguiu suficiente umidade para que as lágrimas viessem. Era apenas ossos, pele sobre eles. E suas pernas aqui em cima, nos quadris, não tinham mais que... Me pareceu como que 5 centímetros de espessura ou 8 centímetros. Suas veias estavam arruinadas. Como ela estava vivendo, eu não sei. Vocês viram sua foto depois? Ajoelhei-me ao lado da cama. Agora ela estava desesperada. Quer eu pudesse ir ou não, eles a trariam de qualquer maneira. E me ajoelhei ali. Meu coração estava sangrando dentro de mim, da fé daquela pobre, pequena criatura moribunda, e orei de todo o coração. E quando comecei a orar, uma pequena rola veio, voou na janela, começou a andar por ali, arrulhando. Pensei que fosse de estimação. Eu não estava na Inglaterra senão por volta de 1 hora, do aeroporto direto para lá. E pensei que ela fosse de estimação. E quando me levantei e disse amém, ela se foi. E comecei a perguntar aos irmãos se tinham ouvido aquela pomba e estavam falando sobre ela. E quando comecei a dizer, vocês viram o que significa aquela pomba? Veio, assim diz o Senhor, você viverá e não morrerá. E ela está vivendo hoje. Por quê? Desespero. O desespero levou aquela mulher a tomar uma posição. Viver ou morrer. O desespero preparou para que ela chegasse ali ao mesmo tempo que eu. E um sinal de Deus. Ele enviou uma pomba para dar o assim diz o Senhor. Desespero. Quando a velha irmã Harry Waldrop, de Phoenix, Arizona, estava indo na calçada, em minha primeira reunião, o médico interno e seu esposo a estavam trazendo câncer do coração. Ela tinha tomado sua posição tentando chegar ali à reunião, mas estava tão mal que não podia mais respirar. O sangue estava voltando pelo coração, onde o câncer tinha comido dentro do coração. Agora, câncer do coração. Isso foi há cerca de 18, 19 anos, talvez 20. 1947 foi quando aconteceu. Agora, ela disse ao esposo e ao médico interno, ainda que eu morra nesta fila, levem-me ali em cima. Desespero. Ela perdeu a consciência. Penso que ela não estava morta. Ela afirma que sim. Ora, pode ter estado. Pode ser que ela ouça esta fita. Veja, agora ela afirma que estava morta. Eu não sei. Eles me disseram, há uma mulher morta sendo trazida na fila. E quando a mulher chegou, estava inerte. E quando a trouxeram ali em cima, a palavra do Senhor veio. E fui e impus as mãos nela. E ela se levantou e foi para casa andando. Isso foi há uns, eu diria, seguramente 18 anos. E ela está tão saudável e disposta. Ela estará em Tucson para encontrar-se comigo quando eu chegar ali. Desespero. Ainda que eu morra na estrada, mesmo assim, mas me levem ali. Ele curou outros, ele me curará. Disposta.
Que nossos corações sejam cheios de amor neste dia e estejam sinceros e em desespero. Mais adiante pode ser muito tarde. Jairo, uma vez, tinha uma filhinha que estava morrendo. Ele era um crente fronteiriço. Cria em Jesus, mas estava temeroso em confessar isso porque o colocariam para fora da sinagoga. Mas veio o médico uma manhã e diz: ela está morrendo agora. O desespero veio. Ele não poderia permitir, em sua posição, ser apanhado com Jesus de Nazaré, porque perderia sua posição como sacerdote. Mas eu lhes digo, quando a emergência veio, ela o deixou em desespero. Posso vê-lo procurando seu pequeno casaco e chapéu de pregador e o vestiu. Aqui vem ele através da multidão empurrando, onde havia uma mulher que acabara de tocar suas vestes e assim por diante, e estavam todos gritando. Mas chegou e disse: mestre, minha garotinha está a ponto de morrer. Mestre, mestre, minha garotinha está a ponto de morrer. E se vieres colocar tuas mãos sobre ela, ela viverá. Oh, que coisa! O desespero o faz dizer coisas às vezes, o faz fazer coisas, faz você agir. Sua filha foi salva pelo desespero. Vamos ficar desesperados como aquela pequena mulher com o fluxo de sangue. A Bíblia disse que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Todavia, não podiam ajudá-la. Ela havia entrado na menopausa, a ter hemorragia e perda de sangue, e não parava. Talvez tinham vendido a fazenda, as mulas, os cavalos e o que quer que fosse, e nada podia ajudá-la. E os sacerdotes deles haviam dito a ela para nunca procurar coisa assim. Mas uma manhã ela olhou para baixo. Ela morava em cima, na encosta ali, onde estava sua fazenda. E ela viu um grande grupo de pessoas reunidas ao redor de um homem lá embaixo e disseram: o que é aquilo? Disse: aquele é Jesus de Nazaré. Veio o desespero. Ela disse: sou meio insignificante. Mas se pelo menos puder tocar a orla de sua veste, serei curada. E ela ignorou toda crítica e tudo mais. Mas então, ela chegou ao ponto que ela tocou sua veste, em desespero. E quando fez, ele se voltou e disse: quem me tocou? E todos negaram. Mas ele olhou ao redor. Ele estava possuído por um grande dom de Deus. Ele era Deus. E encontrou a pequena mulher e lhe disse que seu fluxo de sangue tinha parado. O desespero a levou a fazer isso. Foi o desespero que dirigiu a Rainha do Sul. Ela ouviu dizer que o dom de Deus estava operando através de Salomão. O desespero a dirigiu àquilo. Desesperadamente, aqueles eram seres humanos, como você, como eu. Não eram diferentes de você e eu. Tinham 5 sentidos. Comiam e bebiam e assim por diante, como nós fazemos, vivemos e morremos. Eles eram seres humanos. Isto a levou a tal desespero que ela levou parte do reino dela. Isso a levou ao ponto que ela não pensou sobre os ismaelitas que a roubariam no deserto. Seus 90 dias nos lombos de um camelo pelo deserto do Saara. Desespero! Ela ia mesmo assim. E quando ela chegou ali, não havia nada oculto de Salomão. Porém, ele lhe disse as coisas que ela queria saber. Desespero! Jesus disse: ela se levantará no dia do julgamento com esta geração e a condenará, porque um maior que Salomão está aqui. Desespero! Concluindo, direi isto. Há não muito tempo, lá no México, vi algo desesperado. Eu acabava de chegar na plataforma lá numa grande arena e o povo estava ali desde as 9 horas daquela manhã e eram quase 10 horas daquela noite. Um velho cego, na noite anterior totalmente cego por uns 30 anos, recebeu sua visão e estava andando pela cidade aquele dia, testificando. Um montão de roupas estendidas por talvez 27, 36 metros. Desta altura, só velhos chales. Havia talvez 40, 50 mil pessoas ali. E velhos chapéus e chales a quem eles pertenciam. Creio que teriam de decidir entre eles. E a chuva caindo. E me desceram uma corda numa parede e cheguei à plataforma. O ministro, o homem que está sentado aqui, eles o trouxeram. Ele e sua filha chegaram de Michigan uns minutos atrás. Falaram acerca do irmão Arment. Nós nos lembramos dele aqui. Ele está nas ruas da glória esta noite. O irmão Arment estava lá e tirou seu sobretudo e ficou na chuva e o deu ao irmão Jack Moore para vestir, pois Jack estava tremendo de frio. O sulino estava quase gelando de frio naquela chuva fria ali no México. E ali estava ele de pé.
E Billy Paul veio a mim, meu filho, e disse: papai, o senhor terá de fazer alguma coisa. Há uma pequena mulher mexicana ali embaixo com um bebê morto que morreu esta manhã. Não tenho porteiros suficientes para segurá-la fora da fila. Se impondo as mãos naquele homem cego, deu a ele a visão, impondo as mãos em seu bebê morto, lhe daria sua vida. Ela era católica e eles não conseguiam detê-la. E o irmão Espinosa e eles haviam dito a ela que não temos mais cartões de oração, terá de esperar por outra noite. Ela disse: meu bebê está morto desde esta manhã, eu tenho de entrar lá. E ela vinha com ou sem cartão de oração. E arranjaram uns 300 porteiros ali, e ela passava por baixo de suas pernas e pulava sobre suas costas para passar, e corria com este bebê morto, e caía no meio deles. Não fazia diferença para ela, estava tentando chegar lá. Estava desesperada. Deus havia falado a seu coração que o Deus que podia dar visão, podia dar vida. Oh, que coisa! Estava desesperada. Alguma coisa ardia dentro dela. Oh, enfermos, se vocês permitissem isso arder em vocês por uns minutos e observassem o que aconteceria, esse tipo de desespero. O Deus que pôde curar aquele garotinho na outra noite, pôde curar aquela dama com câncer, curar este homem. E fazer isso, senhorita Florence Nightingale, oh, as dezenas de milhares. Ele que, evidência incontestável, ressuscitando os mortos e curando os enfermos e tudo mais. Se ele é Deus, pode fazer isso. Ele é Deus ontem, ele é Deus hoje. Desespere-se, então você obterá algo. Então, naquele desespero, ela continuou avançando. Eu disse ao irmão Jack Moore, ela não me conhece, nunca me viu, não sabe quem é que está aqui em cima da plataforma. Aquela pequena mulher católica agora não podia falar uma palavra em inglês, então, como ela sabe quem é? Eu disse: desça e ore pelo bebê, e isso a satisfará, e ela seguirá. Disse: e isso não causará. Havia um contínuo ruído ali embaixo. Ela pulava e todos gritavam. Ela subia bem por cima do ombro deles e caía bem no meio deles. Ela avançava uns metros, então eles tratavam de colocá-la para trás, e lá vinha ela, bem entre suas pernas, segurando este bebê, incomodando os porteiros e tudo mais. Não fazia diferença, ela ia chegar ali. Ela tinha de chegar ali. Não fazia diferença como fosse, ela ia chegar ali. Teve o ministro... Agora, esta história não é exatamente como a da Sunamita, só que esta não foi há 3.500 anos. Isso foi há uns 3 anos ou 4 anos, estão vendo? Elas podem ser a mesma coisa esta noite. Quando o mesmo desespero se levantar, lançará amor e fé para a frente da batalha, para requerer o que você quer, porque é uma promessa de Deus que você pode ter isso. É isso mesmo. Eu virei, o ministro ou o evangelista no lugar, virei, senti pena da mulher, mas não havia desespero. Estão vendo? Virei e pensei, bem, o irmão Jack orará por ela e isso terminará. Virei-me, eu disse, como eu estava falando agora, fé, e olhei por ali e lá estava uma visão. Eu via um bebezinho sentado lá, um bebezinho mexicano de rosto escuro, sem dentes. Ele estava rindo para mim, sentado lá. Eu disse, esperem um minuto. O desespero dela levou o Espírito Santo a mudar meu tema, a mudar meus olhos e a mostrar-me seu bebê sentado lá. Isso trouxe o espírito de volta. Eu disse, esperem um minuto, tragam-me o bebê. Aqui veio ela com um pequenino, molhado, encharcado, cobertorzinho branco e azul, uma coisinha morta mais ou menos deste tamanho. Ela caiu com um crucifixo na mão, ou um rosário, para dizer estas Ave-Marias. Eu lhe disse, guarde, não é necessário. E ela se aproximou de onde eu estava e começou a gritar, Padre, que significa pai. Eu disse, não diga isso. Você crê? E ele lhe disse em espanhol, ela cria. Sim, ela cria. Ele lhe perguntou como ela cria. Ela disse, se Deus pode dar àquele velho sua visão, ele pode dar vida a meu bebê. Amém! O desespero a levou a isso. Nada da minha parte, eu só tive a visão. Eu disse, Senhor Jesus, tive uma visão de um bebezinho, pode ser este. Mais ou menos naquela hora, ele esperneou, fez bué, bué, bué. Eu disse, acompanhe-a até o médico, pegue um atestado do doutor. Este bebê morreu. E o médico escreveu o atestado. A respiração deste bebê, o coração parou esta manhã em meu consultório às 9 horas. Morreu de pneumonia dupla.
O bebê está vivendo no México esta noite, que eu saiba. Porque o desespero tomou conta do coração de uma mãe, chorando por seu filho, que tinha visto Deus fazer curar os olhos cegos de um homem e sabia que ele podia ressuscitar o bebê morto. Desespero, quando me buscardes de todo o vosso coração, então vos ouvirei. Está vendo? O reino, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino dos céus tem sido anunciado e o homem emprega força para entrar nele. Você não fica aí e diz, pega-me pelo colarinho, Senhor, empurra-me para dentro. Você emprega força para entrar nele. Você fica desesperado entre a vida e a morte. Queria ter tempo para outra história, na qual estava pensando agora sobre uma mulher, uma moça, tomou um caminho errado e como ela tinha virado novas páginas e tal, até que eu disse, irmã, ela se levantou e disse, eu creio que estarei bem. Eu disse, não, permaneça aí. E então, de repente, ela começou a orar um pouquinho e logo alçou a voz cada vez mais. Após um tempo, ela se desesperou e disse, ó Deus, salva-me! Os alcoólatras anônimos não poderiam curar isso, nada mais poderia, mas aqueles grandes olhos pretos olharam para mim e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse, algo sucedeu. Sim, Senhor, alguma coisa aconteceu! Ela se desesperou. Desesperemos-nos acerca disto, entre a morte e a vida. Se você não consegue ficar desesperado, não passe por aqui. Se está desesperado, venha até aqui e observe. Você conseguirá tão logo chegue aqui. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.